eu estava com um pé no trabalho e um pé praticamente no crime, quando essa entidade entrou na minha vida e me transformou numa pessoa que hoje sou. Eu venho pra cá todo dia, assim, na minha cabeça, assim, hoje eu vou lá, eu vou dar o meu melhor e eu vou fazer o que eu posso. Cara, ser negro no Brasil é tão difícil, cara. Acho tão difícil. A gente sofre tanto preconceito, sofre preconceito por causa da nossa religião. A gente vai numa entrevista, se tiver outros 2 brancos, você acaba perdendo a vaga. Por mais que você, aqui no Brasil, a gente tem que ser 3 vezes melhor no que a gente faz, pra ter alguma coisa assim. Heliópolis, uma das maiores comunidades da América Latina, com pouco mais de 45 mil habitantes, encontra na arte, na voz e no conhecimento, o caminho para resistir e se autoafirmar. Através de uma associação, a comunidade se fortalece e se reinventa. Porque a gente não podia falar que era da favela. Se eles descobrissem que a gente morava na favela, a gente era descriminalizado, né? A gente sofria bullying, né? Era muito marginalizado também. Não tinha nem água, nem luz, nem energia elétrica. Era uma comunidade considerada uma comunidade das mais violentas de São Paulo, né? Tinha muita morte aqui, muita chacina. E infelizmente era uma coisa natural naquela época, né? Era uma terra, ia ser construído um shopping center, só que estava aqui habitado em barracos pessoas que foram despejadas da Vila Prudente e vieram para cá. E aí aqui ia ser um shopping center, então vieram tirar essas pessoas daqui. Vim para cá menino, né, com 4 anos de idade. Quando eu cheguei aqui achava que era uma fazenda e depois, com o passar do tempo e as ideias e as dificuldades, foi mostrando que nós não vivíamos numa fazenda. E a UNAS nasce da União dos Moradores mesmo, né, que na época, na década de 70, né, início da década de 80, começou a se reunir, né, fazer reuniões para poder se organizar, se articular, debater as demandas que tinha da comunidade daquela época e pressionar o poder público para reivindicar os direitos, né, como saneamento básico, água, energia elétrica, né. Então eu cresci vendo a UNAS trabalhando, melhorando a nossa vida aqui. A gente não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz, então era muito precário, né? E a gente cresceu vendo esses militantes atuando, trabalhando, cobrando dos governos. Então ele surge dessa demanda de não ter, Heliópolis na época era muito violento, as mães não tinham com quem deixar os filhos e aí deixavam as crianças nesse antigo barracão para poder trabalhar. Você viu que a luta pela moradia é muito mais além do que você ter um teto para se viver, né? Então a luta pela moradia de qualidade passa pela educação, pela cultura, pelo lazer, pela saúde, né? E aí a UNAS começou a ampliar seu leque de atuações para essas áreas também. Então aqui, pela sigla, é um centro para criança e adolescente. Então a gente trabalha diariamente atendendo 120 crianças, 60 de manhã e 60 à tarde. São crianças de 6 a 14 anos e 11 meses. E eles ficam aqui no contraturno escolar. Então quem estuda de manhã vem para cá pela tarde, quem estuda à tarde fica no CCA de manhã. Bom, a rádio ela foi fundada há 26 anos. A ideia da rádio era unir a comunidade em prol da luta da época, que era a luta por moradia. A rádio era a Rádio Corneta, nessa época. E se reunia, essas cornetas que tem aí, o pessoal se reunia, chamava a galera, chamava o povo se reunia para discutir como lidar com a luta pela moradia, porque além da justiça querer tirar o povo daqui, tinham os grilheiros também que cobravam das pessoas, e as pessoas já queriam morar dignamente e estava muito difícil. Então eram chamadas reuniões, traçadas as estratégias, e assim foram surgindo, né,
surgindo demais projetos, demais ações. Pois é, meus amigos, o Israel Drive está mandando um abraço para vocês. O YouTube dele está crescendo muito. Eu peço a vocês que curtam aí. A ação da rádio é eclética, né? Acho que é importante ressaltar que são hoje 25 locutores voluntários, que ninguém ganha nada financeiramente para poder fazer a programação da rádio, mas ganha de outra maneira, né? Contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade, ajudando as pessoas a ter informação, né? E cada programação trabalha em um tema específico, né? Então é um programa voltado para a saúde, outro para cultura, outro voltado para a educação, para o bairro educador, né? Então outro voltado para a saúde. E assim a gente consegue fazer de 2 horas uma programação eclética, né, com todos os tipos de música e ao mesmo tempo passar informações diversas para a nossa comunidade, orientando elas, né, e desenvolvendo essa questão da cidadania, né, com seus plenos direitos, né, e seus deveres de cidadão que a população tem que saber. Né. Precisa ter abertura, né, para que esse tipo de coisa aconteça. Né. Então as pessoas na resistência estão fazendo coisas maravilhosas. Eu quero parabenizar muito o trabalho da Universidade Federal do Paraná Litoral, que é realmente maravilhoso. Sensacional, sensacional. Ó, Daí, pra você ter uma ideia, Manda. Eu ia falar aqui de alguns projetos que foram apresentados lá, né? Então, ó, teve um projeto que foi bem bacana da educadora Aline Viega, né? É um planetário itinerante como recurso para a divulgação da astronomia Tupi-Guarani. Maravilhoso. Esse projeto que muito teve bacana. lá. Né? Padrões de beleza, banalização do corpo, desconstruindo padrões e quebrando paradigmas. Então a educadora Michele que apresentou lá também pra gente. Então esses são alguns dos projetos que foram apresentados lá, que, né, impressionou muito a gente que esteve ali presente, pôde ver. Aqui no projeto eu estou fazendo uma oficina de design, eu chamo essa oficina de Meu Pequeno Design. Então dentro dessa oficina eu ensino as crianças a projetar e construir o seu próprio brinquedo a partir de papelão ou de qualquer outro material reciclável que a gente puder achar aí pela rua. Para dar uma experiência para as crianças, de que a gente pode construir o nosso próprio brinquedo, mas pensando em planejamento, pensando em projeto. Uma coisa mais organizada. Assim. Mas é a mesa, aqui a gente já pode pegar aqui, cortar no papelão e construir a miniatura da mesa. Tá na escala, tudo bonitinho. Se eu pegar aqui e levar para o marceneiro, um marceneiro com uma boa experiência, ele já faz. É a mesa simples pronta. Ele já tem a ideia do que é. Entendeu? Então aqui eles fazem atividades pedagógicas. Então tem o momento da roda de leitura, roda de conversa, produção de escrita e também a gente tem os oficineiros. Hoje a gente tem um oficineiro que dá aula de hip hop, outro que dá aula de designer gráfico. A UNAS ela tem uma pedagogia, né, assim, teórico, a gente acompanha muito Paulo Freire, mas tem uma pedagogia que vai além disso. Eu falo que é uma pedagogia do amor. Então, assim, a criança te dá problema e ao invés de você reprimir aquela criança, colocar de castigo, dar suspensão, é você pegar aquela criança e ir na casa dela fazer uma visita e conhecer o contexto dessa criança. Por que será que essa criança ela é tão agitada, ou porque ela está assim, revoltada, e aí você chega na casa dessa criança, você se depara com uma situação de violência. A criança, às vezes, a mãe já está com tanta coisa, está desempregada, ou tem familiar que tem problema com alcoolismo ou droga, e aí a mãe já está tão sem paciência que bate. Então a criança chega aqui, ela vai bater. A criança chega aqui, às vezes a criança não tem um espaço para correr na casa dela. E aí chega aqui, a criança quer correr, subir, descer a escada. E aí você chega na casa, você vê, essa criança não tem espaço. Então é lá no CCA que ela tem esse espaço. Porque a gente sabe, a escola ela é importante, mas ela tem um outro papel. É a criança ir lá, alfabetizar, aprender a ler, escrever, entre outras coisas. Então não é o momento da criança correr, explorar esse espaço. E aqui a gente tem mais essa flexibilidade. As aulas para crianças e adolescentes nas escolas mantidas pela UNAS são temáticas. No período das gravações, os professores estavam ensinando os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma árvore de direitos foi confeccionada pelos alunos para a efetiva aprendizagem. Todas as crianças têm direito a brincar, direito de aprender. Dever.
lavar a louça, limpar a casa. Direito de ir para a escola, estudar e comer. Pede para o radialista e o professor pegar nessa sanfona aqui agora para ver se saiu do lugar. Saiu não, companheiro. O seu dom é grandioso, pessoal, então a gente precisa... Se admira, porque como assim, eu não estudei partitura, né? Eu toco de ouvido, eu nunca fui numa escola para estudar partitura. Graças a Deus, na verdade, foi um dom que Deus me deu mesmo. Ninguém nunca me ensinou, eu comecei a fazer as coisas sozinho. E ainda estou aprendendo, porque a música não existe ninguém melhor que ninguém. Na vida não existe. Na vida não Você acabou de falar o que Paulo Freire falava. É isso aí. Eu acho assim. Eu penso não existe saber mais ou saber menos. Não. Existem saberes diferentes. Eu me vi entubado no hospital de Heliópolis, fiquei 9 dias, tá aí meu irmão para dizer. E quando eu voltei de lá, eu falei, rapaz, sabe uma coisa? A gente tem que morrer quando Deus falar assim, você vai agora que eu quero. Mas eu me matar por causa de algum problema, Deus me defenda. Quando eu tiver com problema, eu pego minha sanfona e vou tocar, que aí eu esqueço tudo. E para as pessoas que estão na luta e que infelizmente a gente não pode nunca apontar, a gente sempre tem que tentar entender o ser humano, porque não sabemos o que está nas cabeças de ninguém. Para essas pessoas que estão aí na luta, na lida, na batalha, que possivelmente estão pensando em desistir, como um dia o senhor Manuelzinho do acordeão pensou. O que você tem a dizer a isso? Rapaz, eu falo para todos, não desista. Tenha perseverança, tenha fé. Mas é bom o povo saber da sua história, saber da sua luta e servir de exemplo para as pessoas que estão nos vendo, que têm seus sonhos, seus ideais de vida, que não buscam uma vida melhor, que vocês podem alcançar o que quiserem se vocês lutarem, terem persistência, sempre manterem a dignidade, igual o nosso amigo aqui, Manuelzinho do acordeão, que sempre lutou por uma sociedade melhor. Numa tarde tão bonita, quero ver quem é que vai me pedir. Eu quero ligar meu rádio na rede Heliópolis, vou começar a ouvir o programa do Limeira na rádio Heliópolis, animando o pessoal. Olha só, ele é comunicativo e vai mostrar pra toda a gente esse programa legal. Ele é comunicativo e vai mostrar pra toda a gente esse programa legal. Tô um pouco nervoso, viu? Muito bem, parabéns, valeu aí você. Eu entendi a minha música no parque. Esse cartaz que foi feito foi em homenagem a Leonarda, uma jovem que foi morta em frente a uma das escolas aqui da região, que é a Escola Campos Salles, né? E para mim é um marco da mudança de Heliópolis, né? Porque até aquele momento ali tinha muita violência aqui, tanto que ela foi morta na frente da escola, né? E ia ser mais um adolescente morto, né? Só que aí o diretor da escola da época, que era o Brás Nogueira, ele procurou a diretoria da UNAS, né? O João Miranda, que era o presidente da UNAS na época, e falou: João, a gente tem que dar um basta, não podemos aceitar esse tipo de violência aqui na nossa comunidade, né? E aí eles começaram a fazer uma caminhada por Heliópolis, né? Reivindicando a paz da comunidade, né? E contra qualquer tipo de violência, não só a violência física, mas a violência verbal, a violência do Estado, né? E as outras violências que a gente sofre no nosso dia a dia, né? O preconceito, a discriminação. E qual é a importância do movimento negro aqui no Heliópolis, por exemplo? Autoafirmação. Autoafirmação de você chegar e, olha, eu sou negro, sabe, não ter vergonha. Antigamente as pessoas não iam em tal lugar porque ficava aquele receio. E eu acho que o legal do movimento negro, pelo menos pelo que eu entendo, eu tenho pouco tempo nesse movimento, mas pelo que eu entendo, a gente não está preocupando só com a questão negra, a gente está preocupado com a questão social, porque hoje em dia o preconceito ele não é mais só negro, ele é preconceito social. Se você é branco, mas você é pobre, você não tem valor. Agora a gente está passando por um momento muito difícil com relação à política, né? Então a gente percebe um certo retrocesso no sentido que a Secretaria, né, da Assistência Social está bem fragilizada nesse momento. O secretário ele não tem um olhar bacana e aí
assim, tá complicado nesse sentido da verba. A verba maior que tem é para alimentação, então assim, tem esse olhar ainda que a criança precisa de estar aqui só para comer. O pedagógico, ele é bem fragilizado, então tem uma verba de 13 mil para alimentação e uma verba de 1.500 para pedagógico. Porque o que você faz com uma criança de periferia que está aqui, que precisa assim de abrir o horizonte, ter uma perspectiva de vida, porque aqui é uma comunidade, apesar de não ser tão violenta, mas o tráfico é forte. Então, o que a gente faz, que tipo de trabalho a gente faz com R$ 1.500 para 120 crianças mês? Tinha um receio de qualquer momento a Polícia Federal e a Anatel tem que fechar a rádio, né? E isso aconteceu em 2007. Então, eles vieram, fizeram uma operação chamada Operação Sintonia, que fechou praticamente todas as rádios de São Paulo, e a primeira rádio a ser fechada foi a Rádio Heliópolis, né? E aí a gente começou a se organizar, se articular com as outras rádios para poder lutar por esse direito, que é o direito a ter um meio de comunicação que valorize a comunidade. Aí a gente ficou um ano com a rádio fechada, em 2008 a gente conseguiu uma concessão para caráter experimental, a gente fez uma parceria com a Faculdade Metodista, e posteriormente a gente conseguiu a legalização, né, a outorga da rádio, que hoje é o nosso xodó. Hoje eu posso falar que a rádio realmente é a voz da comunidade, né? O Lula foi morador da nossa região, do nosso bairro, ele conhece os nossos problemas, e o Lula, quando foi presidente da República, ele esteve 2 vezes aqui, trouxe o PAC, onde a gente tiramos pessoas que viviam como eu vivia, em beiras de córrego, a gente tiramos, era praticamente parafitas, né? E ele trouxe o investimento, e a gente canalizou esse rio, e essas pessoas foram morar em bolsas de aluguel até que saiu prédios onde foi desenvolvido, né, e trabalhado com essa comunidade. Então a importância do Lula é muito grande. E na segunda vez ele voltou para dar a nossa concessão da nossa rádio Heliópolis. Nós temos uma rádio aqui em Heliópolis e ela se encontrava fechada, porque a gente não tinha concessão, e ele fez questão de conseguir fazer essa concessão. Nosso dia de quem está no poder, né, dita a política que vai estar implantada na cidade, no estado e no país, né? Então, quando tem essa pessoa que está no poder e que tem uma visão mais social, mais humanitária, a gente consegue desenvolver mais ações. Quando não, a gente passa por desafios e dificuldades, né? Isso que está acontecendo nesse momento. Então, acho que o meu sonho é ver todos esses meninos formados, sendo o que eles gostam de ser. Quando a gente trabalha com eles, quais são os sonhos de vocês? Tem muito, eu quero ser um jogador de futebol, quero ser igual o Neymar. E aí a gente senta e fala, mas e se não for? E aí, qual é a segunda opção? Então, assim, trabalhar com eles, que eles podem sim acreditar nesse sonho, mas que eles precisam de ter outra perspectiva. Então, meu maior sonho é que eles sejam bem-sucedidos.